Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições e finalmente, né, voltando com os vídeos aqui para o canal do YouTube. Já faz mais ou menos mais de um ano, né, que eu não posto vídeo aqui e quero voltar com uma frequência maior, tá? E tentar não parar mais, tá? Bom, é isso. Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre um aspecto, né, que a gente vê muito aqui no Brasil. Claro, isso está um pouco disseminado também, ao redor do mundo. Isso tem muito na Europa também, né? Principalmente na Europa, mas que é aquela percepção que as pessoas têm, né? Principalmente as famílias têm, principalmente as mães, quando vão tratar os seus filhos com remédios homeopáticos, que é aquela sensação de que, olha, não sei, parece que tem hora que funciona mais ou menos e tem hora que não serve para nada isso aqui, né? Por que que isso é muito comum, né? É muito importante explicar isso, principalmente para o público leigo, né? Que é, de fato, quem tem mais essa sensação, mas isso acontece com os homeopatas também, comigo, né? Com todo mundo. Mas por que que essa sensação sempre aparece, principalmente quando a gente fala das medicações homeopáticas industrializadas, tá? Então, os medicamentos homeopáticos industrializados, eles basicamente são ali, na sua grande maioria, fórmulas homeopáticas. Então, são um frasco ali de medicamento com vários remédios homeopáticos juntos. Então, raramente é um remédio só, às vezes são vários, né? 3, 4, e já tem até algumas medicações, até xaropes, com 10 remédios homeopáticos dentro do mesmo frasco, né? Bom, então, não é, creio que não seja muito difícil vocês imaginarem que eu sou muito crítico desse tipo de homeopatia, né? Então, é claro, isso é uma maneira de se alcançar muitas pessoas que nunca utilizaram remédios homeopáticos, que não têm costume de utilizar remédios homeopáticos. Porém, isso é o pior que a homeopatia poderia oferecer, né? É o pior modelo de tratamento, é a pior coisa que o tratamento homeopático pode entregar, tá? Vamos imaginar assim, né? Se eu tenho várias escadas, né? Então eu tenho uma de madeira, uma de alumínio, uma de ferro, né? Uma, sei lá, até de bambu. E aí isso daí seria a escada de papel, né? Assim, sei lá, né? Uma coisa que tá ali, talvez sirva, mas provavelmente não vai dar certo, né? Então eu vou subir numa escada de papel, ela vai cair, ela vai quebrar, né? Ela não vai aguentar. Bom, isso é mais ou menos o que eu quero dizer quando a gente fala de tratamento homeopático feito com remédios homeopáticos industrializados, fórmulas homeopáticas, né? Ah, por que que é tão ruim? Por que que muitas vezes a gente tem essa percepção dupla, né? De que, nossa, às vezes, parece que eu dou, parece que ajuda, mas muitas vezes parece que não serve para nada também. Ali vai o caminho da doença transcorre normalmente, não sai muito do que sempre acontece com meu filho, não muda muita coisa, né? Por que essa percepção? Bom, basicamente, porque a coluna vertebral do tratamento homeopático, ou seja, um dos pilares centrais do tratamento homeopático, aquilo que é fundamental para a medicação homeopática funcionar, não existe nessas medicações. E o que que é esse pilar fundamental? É a individualização do quadro do paciente, tanto para os problemas crônicos como para os problemas agudos de saúde, que é o que mais são utilizados essas medicações homeopáticas industrializadas. Então, esses quadros agudos, eles também precisam de uma individualização para que a medicação funcione. Por incrível que pareça, né? Ou seja, é falar o óbvio, né?
Então, poxa, mas é o óbvio? Sim. A homeopatia ela foi construída e ela é construída ao redor da individualização. É isso que diferencia, em grande parte, ela dos outros tratamentos, principalmente o tratamento alopático. É o fato de eu necessitar de uma grande individualização do paciente, do quadro patológico e dos sintomas do paciente, para que o remédio gere resultado, gere efeito. Então, é 1000 vezes diferente do tratamento alopático, que se eu der uma prednisona, um Predsim, para 20.000 crianças, as 20.000 crianças provavelmente vão ter um efeito desse medicamento. E isso simplesmente não existe no tratamento homeopático. Se eu der arsênico para 20.000 crianças, provavelmente muito poucas vão ter um resultado com arsênico albo, que é um medicamento até um dos mais tradicionais da homeopatia. Olha, por quê? Na verdade, pessoal, isso é totalmente esperado, tá? Então, quando as pessoas vêm falar assim, eu atendo muitos pacientes que vêm falar assim, olha, eu estava dando aqui esses remédios, né, e mostro lá aqueles remédios da Veleda, da Boiron, aqueles remédios caríssimos, né, valores absurdos aqui no Brasil, e a pessoa fala assim, olha, eu estava dando aqui, mas não sei, parece que não está adiantando e o quadro dele está piorando agora, tem como você me ajudar? Aí a pessoa fala, pra gente, eu já até falo, olha, é natural, tá? É natural que o quadro dele que talvez não esteja ajudando mesmo, e é totalmente esperado que não vai ajudar mesmo, tá? Não, então você está falando que é errado que essas medicações existam? Não, eu não estou falando que é errado, estou falando que é dentro do conceito de tratamento homeopático, é a pior coisa que existe. É o que tem de mais ruim. É claro que tem um uso, mas é ruim, tá? É de longe a pior opção dentro da homeopatia. E é por isso que vocês têm essa percepção de que parece que não vai. E quando que as pessoas têm uma percepção de que parece que realmente funciona? O tratamento homeopático para problemas agudos, ele tem que funcionar, ele tem que gerar um efeito de melhora, pelo menos em 24 horas. Se isso não acontece, o remédio está mal indicado, ele está inadequado. É como um médico alopata passar um antibiótico e passarem ali 3, 5 dias e o paciente não apresentar melhora nenhuma. Ou seja, ele tem que trocar o antibiótico, né? Isso acontece até com uma certa regularidade. E isso é a homeopatia, ou seja, dentro dos quadros agudos, o paciente precisa melhorar em 24 horas. E precisa, de fato, encurtar o tempo da doença. Então, você não pode tomar um remédio homeopático durante... eu fiquei 5 dias doente. E os 5 dias eu vi a curva da doença, né? E, o remédio me ajudou. Olha, provavelmente ele não te ajudou. Provavelmente ele não fez nada. Porque, de fato, esse é o tempo da doença. Quando que o remédio realmente ajuda? Quando ele encurta esse tempo. Quando você combate e faz passar os sintomas mais graves da doença. Se isso não acontece, de fato, aquela medicação não está te ajudando para nada. E aí os críticos da homeopatia, eles têm razão. Quando eles falam que o remédio homeopático não funciona, que não adianta você dar ali o remédio quando seu filho estiver com febre, porque, de fato, se ele demora tudo isso, então talvez nem tenha funcionado mesmo. O remédio homeopático ele tem que agir rápido nos problemas agudos também. É por isso que a gente lançou, né, o plano o plano de saúde homeopático, que é basicamente uma assinatura, né, que os meus pacientes fazem para a família toda, para que eu atenda os quadros agudos. Por quê? Porque isso é homeopatia. E homeopatia, para funcionar, é preciso individualizar, é preciso individualização. Se a gente não tem individualização, o resultado dificilmente aparece. E é por isso que dentro do plano de saúde, os casos que eu atendo, a gente tende a resolver os problemas de saúde agudos, né, as infecções agudas, em 2, 3, né, as mais graves em um pouco mais de dias,
Porém, a melhora e os sintomas graves, eles têm que ser resolvidos em 24 horas, porque senão o remédio não está auxiliando o paciente. É a mesma coisa eu estar lá com uma reação anafilática, tomar um corticoide, né, tomar um antialérgico, e ele demorar, não, vou esperar aqui 3 dias para ele funcionar. Bom, o paciente morreu, né? Então, não faz sentido. É por isso que, no tratamento homeopático, quando ele é bem aplicado da maneira correta, com um único remédio, específico para o quadro do paciente, ele tem que ajudar a melhorar o paciente já nas primeiras 24 horas e resolver os sintomas graves daquele quadro que está afetando o paciente. E não demorar 5 dias. E não fazer a doença, os sintomas graves durarem ali 5 dias. Certo? É por isso que muitas vezes essa percepção é muito comum. Ah, parece que às vezes ajuda, parece que às vezes não ajuda, porque isso não é a homeopatia com H maiúsculo. Isso é uma homeopatiazinha, certo? Pessoal, se vocês tiverem interesse, tá? Entram lá no Instagram, na bio tem o link do nosso plano de saúde homeopático. E basicamente é isso. Eu fico à disposição da sua família para atender os casos agudos da maneira, de fato, homeopática. Por esse vídeo é isso, tá? Quem quiser mais informações, manda um direct lá no Instagram, venha conversar com a gente. E é isso. Muito obrigado a todos. Deixa aí sua curtida, compartilhe o vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.